Bem-vindos ao canal Central Gospel. Aqui você encontrará tudo sobre os assuntos mais comentados no meio cristão. Dias após que o apóstolo Agenor Duque falou em um podcast sobre o tempo em que congregou na Igreja Mundial, Valdemiro Santiago veio a público criticar o apóstolo pelo testemunho, principalmente porque Agenor Duque teria dito que abriu as portas da televisão para ele. Bastante chateado, Valdemiro declarou que Agenor só pode estar endemoniado, ressaltando que ele apenas foi um auxiliar na sua igreja, e que não o ajudou a entrar para a televisão, já que ele ainda não tinha influência nenhuma. A palavra enganador, ela sugere que o sujeito tem a arte de enganar, de mentir. Enganar é mentir. É ser hipócrita. E o diabo, ele se apresenta a Jesus enganando, mentindo. No deserto, ele oferece coisas que não pertencem a ele. Aí o sujeito diz assim: eu coloquei o Valdemiro na televisão. Só que ele caiu em contradição, né? E como é que você conheceu ele? Aí eu estava em casa, não queria saber mais de igreja, de pastor, tinha saído do ministério. Aí minha mãe estava vendo ele. Se foi você que me colocou, como é que sua mãe estava me vendo? Você está endemoniado, você está perturbado. E eu lembro desse sujeito aqui. Ele era auxiliar, o máximo que ele foi auxiliar aqui na igreja. Que é o Agenor Duque. É o máximo, fala o nome dele. É o máximo que ele chegou aqui, foi auxiliar. Você está perturbado, Você está doido? Você está me desafiando? Rapaz, que coisa, hein? Você me colocou onde? Você estava nas fraldas, rapaz. Para de falar besteira, rapaz, vai pregar a palavra de Deus. Aliás, esquece meu nome. Esquece meu nome. Eu não fico falando de vocês aqui, porque vocês, para mim, infelizmente, não fede nem cheira. Entendeu? Eu cuido da minha vida, do meu ministério, do meu trabalho. Em resposta às provocações, Agenor Duque declarou que Valdemiro Santiago não é exemplo para ninguém, ressaltando que ele arrumou briga com todos os líderes evangélicos do Brasil, além de acusá-lo de ter roubado os fiéis da Igreja Universal. Eu nunca faltei com respeito às pessoas, mas enquanto as pessoas agem como homem de Deus, como as pessoas começam a agir como vigarista, como enganadores e se escondendo atrás da Bíblia, e eu fui orientado pelos meus advogados a colocar ele na justiça, mas a minha luta não é contra a igreja. E a igreja é de Cristo. A Deus é amor, a plenitude, a batista, a universal. A igreja não tem... O homem só está ali, o homem vai passar. Davi Miranda passou, eu vou passar uma hora. A igreja vai permanecer. Então, o motivo de eu fazer essa live é porque ontem um senhor chamado Valdemiro Santiago, no programa de televisão dele, e eu também tenho um programa de televisão, programa que certa feita, nesse mesmo canal na RBI, uma vez ele foi lá e colocou mais dinheiro que o dono da emissora, o seu Eugênio, da Unip, falou. Ele veio aqui e botou tanto em cima. O Franklin Lima, que é um amigo, é testemunha disso também, e sabe disso. Ontem eu passei o dia inteiro no Rio de Janeiro, para você que está vendo outro dia. Hoje é dia 5, terça-feira. Então ontem, ele, no programa dele, porque eu penso que as pessoas que me acompanham pela televisão já têm problemas demais. Então eu estou usando o meu canal, nossas redes sociais, para me posicionar. Por um motivo que eu já falei, para quem não pegou, tá chegando agora. Começo dizendo uma frase que eu tenho e que aprendi com meu pai. Não tem autoridade para ensinar quem não tem exemplo. Com todo respeito, você não é exemplo para ninguém. Que exemplo você tem? Você não tem paz com ninguém, senhor Valdemiro Santiago. O senhor arrumou briga com todos os líderes do Brasil. O senhor perseguiu o pastor Silas, tirou ele do ar. Ninguém, o bispo Luciano Neves, que era teu bispo de direita, você arrumou confusão. Ninguém presta. Ninguém presta para você. O bispo que te ungiu, que foi o bispo Edir Macedo, você construiu a Igreja Mundial do Poder de Deus falando mal. Todos, você não tem filhos nessa igreja. Você não gerou discípulos aí dentro. Você pegou pessoas que vieram da Igreja Universal do Reino de Deus, na sua maioria,
E o que eu já falei, eu reitero. A minha segunda fala. Eu poderia ter me calado. Porque você falou da minha família, da minha mãe, distorcendo a fala. E eu tenho certeza absoluta que você não sentou para vir. Inclusive, você falou que eu fui no podcast ontem. Hoje, para quem está acompanhando, é dia 5 de março. Isso fazem 2 semanas. As pessoas que trabalham ao seu redor, que só lhe levam fofoca, isso fazem 2 semanas. E o dono do podcast, que eu vou colocar um trechinho daqui a pouco, uma pessoa muito, muito gente boa, me perguntou como eu aceitei Jesus, como começou a minha história. E com certeza eu tenho absoluta convicção de que o senhor não sentou ali para assistir. Alguém lhe passou alguma coisa, o que achava por bem, para puxar seu saco, como sempre assim foi. E você pegou por bem o que achava. Modéstia à parte, você que me acompanha pela primeira vez, eu sou formado em jornalismo. Sou formado também em pedagogia, sou professor de história. E eu estudei teologia. Depois eu fiz um bacharel em teologia. Depois eu fiz um doutorado, um mestrado na FATECamp e depois na FATEP. Na FATECamp eu fiz o bacharelado e agora pela Califórnia, vou mandar até a foto para ler, eu fiz e concluí o meu doutorado. O doutorado que nós concluímos aqui no Brasil, apenas 5 pessoas conseguiram passar nessas provas. Bispo Samuel Ferreira, seu filho, eu, apóstolo René Terranova e agora o doutor Odeio Nelson Rocha e também agora o bispo Everton. Então você não está falando com leigo. Então, a segunda colocação que eu quero colocar é que com família não se mexe. E eu estava quieto, até você falar da minha mulher, do mergulho, da piscina e de minha mãe. E a minha segunda colocação, que ainda estou dentro da mesma, é que quem não pode guiar a sua própria casa e quem lhe conhece no seu interior, e eu não estou te julgando, mas quem não consegue governar a sua própria casa não pode governar a igreja. Haja visto que os seus genros, os casamentos de suas filhas e os problemas que eles enfrentaram deixam a desejar, e o senhor sabe disso. A terceira, aonde você conseguiu me atingir, não meu ego, mas quando você fala de nós outros, sobre os pentecostais. Eu aceitei a Jesus com 9 anos de idade, na Igreja Assembleia de Deus. A primeira vez que eu coloquei meus pés numa igreja evangélica. Eu venho de uma ascendência judaica. Ascendência por parte de meu avô, dos meus bisavós, que vieram na guerra, que vieram para Natal. Primeira vez que eu coloquei meus pés numa igreja foi na igreja O Brasil para Cristo, com o missionário Manuel de Melo, onde a minha tia colocou uma bola de cabelo para fora e foi liberta. Depois fomos servir a Deus e ali aceitei Jesus com minha mãe querida, um beijo para ela, na Igreja da Assembleia de Deus, que é o homem que me batizou nas águas, um homem de Deus, ali na Avenida Mateu Bem, em São Mateus, São Paulo, pastor Deró de Andrade, um beijo para ele. E eu cresci dentro de um berço pentecostal. E na fala que esse senhor fala, ele diz que eu fico me estribuchando, me rebatendo e cuspindo. Me mostra alguém que eu cuspi, por favor. Apresenta-me alguém. Então, deixa eu mostrar para você o contexto do que aconteceu, para que eu tenha o direito de resposta. Embora eu tenha sido, vou até pedir aqui, isso aqui é uma coisa pública, tá? Só é a pessoa entrar aqui no Jus Brasil, tá? Só entrar aqui, ó, Jus Brasil, qualquer pessoa pode entrar, qualquer leigo que tem uma internet, tem um celular. Dá para mostrar ou tá com a câmera muito... Se tiver o baixo, eu aumento. Fecha, dá um zoom, por favor. Dá para abrir um pouquinho? Para ver que a data é de hoje? Será que é possível, não? Aqui em cima, deixa eu ver se aparece a data. Tá sim. Só é tu mostrar aqui em cima, ó, a data e o horário que eu tô fazendo essa live e o dia. Hoje é terça, dia 5 de março. Escreve Jus Brasil. A igreja da qual o senhor é presidente tem 12.033 processos. 12.000 processos. Fora as ações, despejos e a perda do templo. Sem contar, e o senhor sabe quem é o advogado que me relatou a situação, que é seu advogado e que tomou seu prédio, que é o Dr. Marcos Solentino. Dr. Marcos Solentino, que me confidencializou que hoje já não é mais seu advogado e que ia tomar o seu prédio. Não sei se tomou ou não. 2 bilhões de dívidas em pura ostentação. Eu não vou entrar nos detalhes sobre a ilha. Eu não vou entrar em detalhes da sua vida pessoal. Eu só vou entrar em detalhes do detalhe espiritual. E aonde você conseguiu
afetar-me foi quando você falou sobre nós outros. A maior convenção do Brasil é a igreja pentecostal. E eu vou te ensinar, porque o senhor falou que os pentecostais é todos que são batizados no Espírito Santo. Então deixa eu te explicar, leigo, o que é. Vou te chamar de leigo, com respeito. Porque, como dizia meu pai, alguém não tem autoridade, meu filho. Nunca terás autoridade para ensinar quem não tem exemplo a dar. E o senhor não tem exemplo a dar.